Boa tarde, sejam bem-vindos ao Cozinha Amiga de hoje, começando a semana com um prato delicioso. Bom, esse é um clássico francês, muito feito aqui no Brasil, que é o frango cordon bleu. Apesar do nome super chique aí, super difícil de falar, é nada mais do que um frango empanadinho, recheado com presunto e queijo, super saboroso e bem facinho de fazer. Para acompanhar, nós vamos fazer um espaguete, que é o primavera, né? Ele vai um pouquinho de tomate, de cereja, vai a mussarelinha de búfala e bastante manjericão, que a gente frita no alho, também fica bem saboroso. Esse prato, apesar de ser simples, né, no preparo, nos ingredientes, é bem legal que ele é bem versátil. Você pode trocar colocando peito de peru, pode colocar mortadela, pode colocar qualquer tipo de frios dentro dele, rechear, né, o franguinho, e pode colocar também qualquer tipo de queijo. A gente vai usar aqui no caso a mussarela, mas pode pôr qualquer tipo de queijo para ficar bem saboroso e empanadinho, fritinho, que é incrível. Então, ó, pegue seu papel, caneta, anotem todos os ingredientes depois do intervalo, que a gente já volta, tá bom? Até daqui a pouquinho. Estamos de volta então para começar a nossa receita incrível, que é o cordon bleu recheadinho lá de presunto e queijo, e para acompanhar o nosso espaguete primavera, que é bem gostoso. Começando, tudo bem, Sandrinha? Como vai? Então, ó, pessoal, antes de falar os ingredientes do nosso cordon bleu, eu vou colocar o meu espaguetezinho para cozinhar. Vou colocar aqui uma porçãozinha generosa, água fervendo e só jogar lá dentro. Eu sempre gosto de espalhar bem assim, para ele poder ficar bem cozidinho e não grudar. Lembrando que o macarrão é uma coisa comum, né? A gente faz todos os dias em casa. Eu não preciso pôr azeite, não preciso pôr nenhum tipo de óleo aqui dentro, porque hoje em dia o macarrão tem ele desgruda muito fácil, né? Quem quiser pôr sal, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de sal dentro da água, para o macarrão já ir pegando o gostinho, mas é só deixar ele aqui cozinhando bonitinho, que ele vai ficar bem gostoso e bem cozido. Depois eu vou mostrar para vocês como fica o pontinho dele do al dente ou não al dente, ok? Então vamos ver agora então os ingredientes para a gente fazer o cordon bleu. Então para o nosso franguinho cordon bleu, você vai precisar de 2 peitos de frango, algumas fatias de presunto, fatias de mussarela, uma xícara de farinha de trigo, 2 ovos, 2 xícaras de farinha japonesa ou farinha de pão e óleo para poder fritar. Então, ó, primeira coisa, eu vou preparar os meus ingredientes aqui, ó, vou colocar no bolzinho. A Sandrinha trouxe para mim aqui, ó. Vou colocar a farinha de trigo aqui. Vamos colocar os ovos aqui e eu vou bater. Só na verdade eu quero deixar ele bem batidinho, porque eu não quero que ele fique com que ele pegue um pouquinho, né? Quando eu for empanar, ele acaba ficando muito grosso, então eu vou deixar bem batidinho com o garfo, só para ele poder ficar bem líquido. Deixei a farinha, deixei aqui a minha farinha de pão. O franguinho eu sempre vou pegar, então, ó, peguei um filé, deixei um pedacinho um pouco menor. Deixa eu pegar outra faquinha que acho que é mais fácil, ó. Eu quero fazer porções menores, então eu vou cortar no meio. E aí vou fazer aqui, ó, um cortezinho bem no meio, lembrando que eu não vou atravessar o frango, tá? Deixa eu mostrar aqui do outro lado, tá vendo? Que eu não atravesso o frango, eu faço literalmente um bolso, tá vendo? Vira um bolsinho, aí eu só vou, na verdade, deixar ele um pouco mais largo, para eu poder colocar o presunto e queijo, vou fazer isso nos 4 filezinhos, ó, sem pressa, com bastante cuidado para não atravessar, senão, na verdade, todo o meu recheio vai sair pelo outro buraquinho, tá? Então, ó, essas pontinhas aqui são ótimas para fazer estrogonofe, para fazer picadinho. Mas a gente consegue chegar facinho aqui lá no meio, ó. Então, coloca a mão, aperta devagarzinho para a gente sentir até onde vai a faca e faz esse bolsinho. Olha que legal, rapidinho. Deixa eu colocar uma luvinha aqui agora para a gente poder rechear e empanar o peito de frango. Pessoal, quem quiser usar a coxa de frango pode usar também. É até legal fazer com ela desossada, que funciona muito bem também. Então, ó,
Primeira coisa, vou colocar aqui, vou pegar um presunto e um queijo. Eu sempre gosto de cortar ao meio, ó. Então, pega o presunto, queijo. Quem quiser usar, como eu falei, né, outro tipo de ingrediente, pode usar também. Então, ó, vou enrolar devagarzinho. Vou colocar 2 fatias de queijo para ele ficar bem, derreter bastante. E ó, só vou colocar aqui dentro. Lembrando que eu preciso deixar um pouquinho. Eu vou tirar esse excesso aqui, ó, que eu preciso depois fechar ele de alguma maneira, tá? Então, ó, é facinho rechear. E a ideia é sempre tirar esse excesso. O legal desse excesso é que eu posso colocar nos outros pedaços, que não vai influenciar em nada, tá? Bom, enquanto eu vou recheando aqui, vamos ver nossa primeira perguntinha dos nossos telespectadores de hoje. Vamos ver. Tayla Goes perguntou: posso usar 2 tipos de queijo no recheio do filé de frango e não colocar o presunto? Obrigado, Tayla, pela pergunta. Claro que pode, fica bem gostoso também. A ideia é esse queijo derreter bastante, ficar bem saboroso. Eu gosto bastante de colocar, de repente, um queijo gruyère, queijo brie, queijo prato, fica bem gostoso também. Todos esses ingredientes, todos esses queijos combinam bastante com o meu cordon bleu. Deixa eu pegar um pedacinho pequeno para poder rechear aqui. E vamos rechear o último pedacinho. Lembrando, às vezes, quem não come carne, né? Quem não come frango, mas não come nenhum tipo de carne, o presunto é de porco, né? Então quem quiser trocar por peito de peru, não tem problema. Ou até por blanquete de frango também, fica bem legal. Bom, aqui ó, para fechar, eu vou usar palitinho. Quem quiser usar palitinho de churrasco pode pôr também. Quem quiser usar algum tipo de barbante pode utilizar também. Cuidado só depois na hora de tirar, depois de empanado, para ele não quebrar. Então ó, fazer devagarzinho aqui. Aqui ó, devagarzinho eu vou espetar. E eu vou deixar ele fechadinho só para eu minimizar aí a quantidade de recheio que vai sair, tá? Esse palitinho eu tô deixando ele bem para fora mesmo, para depois ficar bem fácil de tirar, ó, tá vendo? Então, só espetar bem. Esse aqui tá um pouquinho a mais, ó. Vou espetar ele bem aqui. Pronto, já tô com os meus ingredientes montadinhos. Eu vou usar farinha de trigo. Só enrolar bem aqui, ó, passar, tirar um pouquinho do excesso da farinha e vou reservar aqui. Então olha como é facinho de fazer. Quem quiser utilizar outro tipo de farinha pode usar também, farinha de arroz, né? Fica bem gostoso. Lembrando que algumas são um pouquinho mais secas, vão deixar aí o meu franguinho um pouco mais seco, tá? Então eu gosto de usar farinha de trigo porque ela só vai, na verdade, grudar bastante os ingredientes aqui, deixar ele bem firme para na hora de eu fritar ele não cair. Então ó, os ovos estão batidinhos, só vou passar aqui nos ovos batidos e já vou jogar direto aqui na minha farinha japonesa para ficar bem empanadinho. Então ó, na farinha japonesa eu sempre gosto de colocar em cima e depois apertar bem para ela ficar bem firme, tá? Para ela ficar bem grudadinha no frango. E depois, quando eu for fritar, ela não sair do frango. Deixa eu já colocar um pouquinho de óleo para fritar. Esquentar o óleo, obrigado, Sandrinha. Isso. Então, ó, parar os outros franguinhos. Ovo batido. Quem quiser pôr um pouquinho de água no ovo batido, não tem problema, pode também. Mas lembrando que é só um pouquinho, tá? É só, a gente usa, na verdade, às vezes para render um pouco o ovo e ficar um pouquinho mais líquido. Ele consegue, na verdade, pegar bem o líquido, pegar bem no frango, tá? Então, ó, empanando os 4 franguinhos. Fica bonito, né? Bonitinho, né? Rende, Eu gosto, na né? verdade, eu gosto de usar farinha japonesa porque fica muito crocante, Sandrinha. Fica Fica bem saboroso. bem crocante o frango, então é legal que ele vai fazer aquele barulhinho de crocância quando a gente morde, né? Não precisa fazer 2 camadas, né? Às vezes a gente faz com farinha de mandioca ou com farinha de rosca, farinha de pão. A gente faz 2 camadas de empanamento. Aqui eu não preciso fazer, que ele já vai ficar bem crocante com uma camada só. Então, ó. Terminei de empanar aqui, fiz uma sujeira. Eu sou o rei da sujeira, né, Sandrinha? Deixa eu tirar aqui esse excesso. Aqui o paninho. Obrigado, Sandrinha. Bom, vou tirar a luvinha aqui. Quando eu tirar a luvinha, vamos ver mais uma perguntinha nossa. Alexandre Paes perguntou:
tem alguma sugestão de molho para servir o cordon bleu? Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Muito legal pelo seguinte, como é um franguinho frito, combina muito bem com aquele molhinho tártaro, né? Pepino, cenoura, maionese, creme de leite, quem gosta também, sal, pimenta do reino e um pouquinho de salsinha. É um molho simples, mas é extremamente saboroso. Eu costumo falar que todo molho clássico, ele é clássico porque ele é gostoso, né? Então, o molho tártaro combina muito bem. Quem quiser fazer um molho mostarda, fica bem gostoso também. Ou mesmo aquele molhinho rosé, que é um pouco mais simples, que é a mistura de ketchup com maionese, tá? São molhos gostosos, saborosos, ficam bem fáceis de fazer. Vê se tá bom aí. Pra ver se tá quente, ó, Eu acho coloco que a não mão tá muito. e coloco aqui um pouquinho de farinha. Ainda não tá Acho que quente. ela Bom, não quando tá esquenta, vamos ver mais uma perguntinha, que meu óleo não tá quente ainda. Vamos lá. Maria Cássia perguntou, em vez de fritar os filés, eu posso assar? Obrigado, Maria Cássia. Sem problema, claro, fica bem gostoso também. Lembrando que o meu ponto do frango, o miolinho não pode ficar cru. Então eu prefiro deixar no forno um pouquinho mais baixo o forno, até ele assar o miolinho e só depois eu deixo ele um pouquinho mais alto para ele criar essa crocância, essa parte mais gratinada e mais douradinha no frango. Mas pode cozinhar assim, assar, não tem problema. E fritar eu vou criar crocância, mas de qualquer maneira ele vai para o forno para eu poder deixar ele com o miolinho Vai ficar bom. bem... A Sandra tem medo, ela não gosta que eu ponha a Eu mão pensei. na frigideira, mas não tô Mas tá encostando. bom já. Que o miolinho fica bem cozido, tá? Então, ó, já vamos colocar aqui então. Ó. Vamos fritar aqui os 4 lados, os 2 lados do meu franguinho. Eu não tô encostando a mão no óleo não, Sandrinha, tá bom? Não, é. Então, ó, lembrando que ele aqui, eu só vou deixar ele quietinho. Eu quero que ele fique imerso, tá? Por isso que eu pus bastante óleo. E quanto mais imerso ele fica, mais dourado e mais regular ele vai ficar. Não vai ficar com um pedacinho branco, mais branquelinho, e o outro pedacinho muito escuro. Então, quanto mais imerso ele tiver, melhor. Por isso que a gente costuma fazer em fritadeiras, tal. Como a gente faz em casa normalmente, eu pego uma panela antiaderente, que é um pouco mais simples de limpar depois, se queimar um pouquinho fundo, mas ela acaba também ficando bem bonitinha. Olha aqui, ó, já tá criando uma camadinha bem legal, ó. Deixa eu virar pra vocês aí. Ó como já tá criando uma camadinha crocantezinha. Vou virar mais um aqui, ó. Ó como a camada dele já tá bem crocante. A ideia, na verdade, aqui é só eu realmente dar a coloração, porque eu vou colocar ele no forno para chegar no ponto que eu quero, tá? No ponto do frango bem cozido no miolo dele, tá? Só vou jogar aqui um pouquinho de óleo para poder pegar a cor em todo ele. Mas se quiser fazer em casa realmente por imersão, colocar ele imerso dentro do óleo, não tem problema também, que ele vai ficar bem bonito. Não precisa se preocupar com o ponto do frango, porque a gente vai deixar esse ponto só no forno, tá? Então olha que legal, eu coloquei os palitinhos de uma maneira bem simples de eu poder tirar depois, para de repente ninguém se engasgar aí com o palitinho na hora de comer. Então a gente sempre presta atenção em todos os detalhes, para o cliente não surpreender com algum tipo de palitinho aí perdido, esquecido. Então olha como tá bonitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá bem crocante aqui, ó, com a colherzinha eu já sinto que a crocância dele... Opa, quase que eu errei. Cocrância. Que a crocância dele Sempre com R. tá bem legal. Então, ó, isso aqui já vou até tirar, ó. Já vai A tirar? Sandrinha pôs um papel aqui pra mim pra escorrer. Vou diminuir aqui. Olha que bonitinho que tá Ele é aqui, ó. rápido. Mais um pouquinho. Ah, Sandrinha, eu tô com fome já, hein? Tá cheiroso. Sabe que eu sempre tô com fome quando eu faço o É. pratinho, né? Eu lembro de segunda-feira. Toda segunda-feira eu venho com fome. Na verdade eu não janto domingo, entendeu? É. Tô brincando. Então, ó, Ó, o miolinho aqui tá bem cozidinho. macarrão Já também. deve ter derretido também o queijo e o presunto deve estar cozido também. Então, ó, Pronto. tirei aqui Aqui o essa excesso, a Sandrinha vai tirar pra mim aqui. Então aqui, ó, vou levar pra uma travessinha normal, não precisa se preocupar, é só pra eu realmente chegar no ponto dele. Já vou tirar até os palitinhos, ó, pra ficar mais fácil, como ele não tá tão quente. Então, ó, tira os palitinhos e já vai direto pro forno. Eu sempre conto o número de palitos para eu não esquecer nenhum, então eu sempre coloco 2, 3. Então se eu for colocar em um deles mais palitos, então eu sempre coloco o mesmo número em todos, para eu nunca esquecer nenhum palitinho. Então, ó, vai pro forno aqui, rapidinho, só vou deixar realmente chegar no ponto que o miolinho não fique cru, vai ficar mais ou menos uns 5 minutinhos no forno. Enquanto isso, vamos ver os ingredientes do nosso espaguete primavera. Então, para o espaguete primavera é uma massinha muito simples de fazer,
mas eu vou precisar de meio pacote de espaguete, uma xícara de mussarela de búfala, uma xícara de tomate cereja, 2 dentes de alho, meia xícara de azeite, uma xícara de manjericão, uma xícara de parmesão ralado e sal e pimenta do reino a gosto. Tá, então, ó, muito simples. Ó, essa quantidade que eu passei, né, de meio pacotinho de macarrão, dá mais ou menos para 2 pessoas. No meu caso, 1 pessoa e meia, mas para quem gosta de comer um pratinho, só uma refeição não muito grande, 2 pessoas comem bem com esse pratinho, tá? Com essa porção. Então, vou picar o alho só um pouquinho, eu quero que ele fique presente, tá, no macarrão, então eu não vou deixar ele picadinho micro, tá? Eu vou deixar só ele em pedacinhos um pouco menores, tá? Então, ó. Arthur, posso colocar um pouquinho já do Pode azeite? pôr Todo azeite. esse azeite? É? Pode pôr metade. Então, ó, vou picar só em pedacinhos menores, não preciso me preocupar em deixar ele muito pequeno. Ó. E ó, eu sempre coloco o alho quando o meu azeite não está muito quente, tá? Se eu colocar ele com azeite quente, ele vai queimar na hora, tá? Então eu sempre coloco ele com o azeite um pouquinho quente só, para ele poder cozinhar bem. Então, ó, vou cortar os tomatinhos aqui ao meio. Eu aconselho sempre cortar o tomate cereja, porque se for colocar ele inteiro lá dentro, ele vai acabar não soltando água, não vai soltar o sabor dele no líquido, tá? No azeite. Então, só cortar ao meio. A Sandrinha tá vendo pra mim, senão vai queimar o meu alho, hein? Deixa eu diminuir. Lembrando que o alho não precisa ficar queimado, ele pode ficar torradinho, né? Que é aquele marronzinho, claro, fica bem gostoso. Ó, vou colocar os tomatinhos aqui dentro. Olha como já faz um barulho grande por causa da água, ó, da aguinha do tomate. Vai fazer um barulho grande. E eu vou dar realmente uma fritadinha nesse meu azeite, nesse meu tomatinho com azeite, ó. Só misturar bem. Eu quero que a pele do tomate saia do tomatinho para ele poder ficar bem cozidinho, bem soltinho. Olha como o macarrão já está cozidinho também. Eu falei para vocês que ia mostrar o ponto do macarrão, ó. Então a gente sempre quebra aqui a pontinha e eu olho o miolinho dele, ó. Aqui acho que a câmera não vai conseguir pegar, mas o miolinho dele tem que estar com a pontinha um pouquinho branca. Se ela tiver um pouquinho branca, a gente chama de al dente. Tá? Se ela tiver completamente amarelinha, não tiver aquela branquinha, a gente vai chamar de cozido mesmo, que é como o brasileiro costuma comer o macarrão, tá? O italiano gosta de comer ele bem al dente, que ele é bem branquinho no meio e chega até a ficar um pouquinho crocante, tá? Então, ó, já fritei o tomatinho e eu vou colocar agora o macarrão para saltear aqui no meio. Deixa eu tirar isso aqui, Sandrinha. E agora a gente vai misturar bem, só para o tomate e o azeite soltarem todo o sabor na massa do espaguete. Quem quiser usar penne, quem quiser usar a borboletinha, pode usar também, que fica bem gostoso. Eu acho que o espaguete legal tem aquele espaguete mais fininho, que é o tamanho 1, né, que a gente chama. Esse aqui é o tamanho 8, que é um pouquinho mais grosso, mas fica bem saboroso também, ó. Não coloquei nenhum tempero ainda. Vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Quem quiser moer na hora também, eu aconselho, porque a pimenta do reino moída na hora, ela solta bastante aroma. Então, ó. Pronto, o macarrão está prontinho. Eu posso colocar agora minhas mussarelinhas de búfala. Só vou cortar ao meio também. Pessoal, quem quiser usar mussarela normal em casa, aquela de cubo, pode utilizar. Quem quiser usar queijo parmesão, pode colocar também. Eu gosto da mussarela de búfala porque ela acaba derretendo, ela vira um pouco, fica até um pouquinho cremosa, vamos dizer assim. E ela dá um chance no prato, ela deixa um pouquinho mais chicoso o meu prato aí. Lembrando que um saquinho não é muito barato, mas dá para mais ou menos 8 porções, então rende bastante macarrão. Então, ó, aqui no fundo não tá pegando, então quer dizer que tá bem fritinho aqui, ó. Vou misturar bem e vamos colocar agora as folhinhas de manjericão por último, porque eu não quero, na verdade, que as folhinhas murchem. Então só vou colocar lá no finalzinho, só para ela ficar quentinha, e vou colocar o macarrão por cima. Lógico, quem quiser em casa não misturar com a mão que eu estou fazendo aqui, pode pegar uma pincinha e jogar. Sandrinha, eu faço isso, ela quer me matar porque faz uma sujeira, ela fala. Mas ó,
Bem facinho. Quer pôr mais pra cá? Acho que não. Tá, Quer pôr tá mais queijinho? Tá bom, né? Não, tá bom. Então vamos colocar aqui, ó. Tá ótimo. Tem um garfinho grande? Não, fazer com a espátulazinha aqui, ó. Eu sempre gosto de servir macarrão assim, ó. Pega uma porçãozinha, gira ele na mão, aqui, ó. E aí eu vou colocar ele deitadinho, olha que legal que ele fica. Deitadinho assim, ó. Parece que ele foi dar uma dormidinha. Fica Foi chique. dar um cochilo. É. Fica chique, né? Vai. Então, ó. Vou girar um pouquinho mais aqui. Deixa eu montar dois diferentes, Sandrinha, ó. Vou montar o outro na conchinha aqui, ó. Pronto. Isso é outra maneira, ó. Vou pegar o espaguetinho, vou jogar aqui no meio, ó. Ponho bastante espaguete aqui no meio. E eu giro com a própria pinça aqui, ó. Vai virar uma bolinha, tá vendo, ó? Eu venho aqui pro prato, aí eu giro, olha que bonitinho que fica. Fica com bastante altura. Então eu coloquei duas maneiras diferentes aqui para poder temperar. Bom, vou colocar os temperinhos em cima. Quando eu coloco os temperinhos, vamos ver mais uma perguntinha dos nossos telespectadores. Ai, que quando eu lindo. termino de montar o pratinho. Viviane Arantes perguntou se eu colocar molho branco no espaguete primavera vai ficar bom. Viviane, obrigado pela pergunta. Se eu colocar o molho branco, não vira um primavera, né? Ele acaba virando... Não sei o que ele vira, boa pergunta agora. Mas o primavera sempre vão esses 4 ingredientes. Né? Vira um espaguete com molho branco. Esses 4 ingredientes são para primavera. Então, manjericão, tomate, azeite e a mussarela de búfala, tá? Mas fica bem gostoso também, essa combinação é bem legal. Então, ó, tomatinho, olha como a mussarela, cadê o câmera aqui, ó? Olha como a mussarelinha derreteu bem aqui, ó. Só com o calor da massa, ela fica bem derretidinha. Tem na panelinha aqui também, ó. Como ele fica bem derretidinho, fica bem gostoso. Vou colocar mais uns tomatinhos lá e um manjericão. Ficou bonito, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui por cima. Vamos pegar agora o nosso cordon bleu. Deixa eu pegar aqui uma luvinha, Sandrinha. Olha que lindo que ele está. Vou pegar aqui em cima para não... Por aqui, né? Para não estourar, tá muito quente. Então, ó, vou pegar aqui uma conchinha, vou até cortar ao meio aqui, ó. Já corta. Ixi, tá bem quente. Tá lindo, né? Olha que bonitinho que ficou. Ficou bem cozidinho, tá bem úmido, né? Ficou bem úmido. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos colocar aqui na lateral. Deixa eu tirar pra você aqui. Deixa eu pegar esse um pouquinho. Tá pesado, hein? Tá pesado. Quer que eu pegue aqui, ó? Vai. Vai. Põe aqui. Obrigada. É pesada essa panela. Eu fico com medo que a Sandrinha é pequenininha, então eu fico com medo dela se machucar aqui. Então, ó, mais uma vez, vou cortar ao meio. Olha que bonitinho que ficou o queijinho aqui dentro. Tá vendo? Ficou bem derretidinho. E ele vai soltar bastante olhinho também, que é o próprio óleo do meu queijo mussarela. Só enxugar a mão. E por último, mas não menos importante, parmesão ralado na hora, que sempre fica muito mais saboroso do que aquele que a gente compra de saquinho. Fica lindo. E fica muito seco, né? Então, ó, pega aqui o parmesãozinho, só ralar na hora. Ficou lindo, viu? E fica bem saboroso. Deixa eu limpar o pratinho, que você vê que eu não gosto de prato sujo. Isso mesmo. Só limpa a lateral. Pronto. Sandrinha tá com fome, hein, Sandrinha? Bom, para você que nos assiste, nos acompanha e quer vir participar aqui do nosso Cozinha Amiga todas as segundas, terças, quartas, nós temos no nosso Instagram e Facebook todas as nossas receitas, todas as participações. E o pessoal se inscreve para vir aqui comer conosco. Hoje eu trouxe a Patrícia Brandão, é isso? Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Bem, Eu não li o seu nome, eu decorei antes, aí falei, vai que eu erro, né? Por favor, fique à vontade. obrigada. E aí, gosta de cozinhar? Gosto. O que você gosta de fazer de bom? Eu faço mais o básico, mas eu gosto de fazer lasanha, salada. Legal, você cozinha a massa antes da lasanha ou você faz com ela seca? Eu faço com ela seca. Com ela seca? Isso. Que legal, eu acho que lasanha é um prato que identifica muito brasileiro, né? Todo mundo gosta de comer lasanha, não importa qual origem você tenha, qual É verdade. religião, time de futebol, não importa qual motivo que você tenha, todo mundo gosta de lasanha, né? É um prato que você agrada a todo mundo. Verdade, é um prato pra família, É um prato para família. Bom, esse prato é um prato clássico. Eu fiz uma combinação italiana com uma combinação francesa
É bem gostoso, bem saboroso, eu espero que você goste. Experimentar? Vai ficar bem crocante, tá vendo? Faz até barulhinho quando corta. Ficou bom. Tem massinha também. É uma massinha clássica, bem fácil de fazer. Dá pra fazer hoje à noite ainda, né? Dá tempo. E de onde você é? Eu sou de Itapevi. Itapevi? Isso, na Grande São Paulo. Pertinho daqui, né? Eu também sou da Grande São Paulo, sou de Santo André. Eu gosto de morar lá, viu? E você cozinha sempre ou não? Todos os dias. Todos os dias? Legal, eu falo que eu chego em casa, eu não tenho vontade nenhuma de cozinhar, né? Porque a gente cozinha o dia inteiro, aí todo mundo me cobra pra cozinhar, eu acabo fazendo um prato ou outro, mas eu acho que o cozinhar é reunir família, né? Reunir as pessoas. Bom, queria agradecer a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado do prato, espero que vocês tenham gostado também. Então quem quiser nos seguir no Instagram, no Facebook, conversar com a gente, sugestão, críticas, por favor, sejam bem-vindos. E até acho que semana que vem, né? Vamos fazer um prato mais gostoso, uma diferencinha aí. Quem quiser dar alguma sugestão de prato também, pra gente é sempre um prazer enorme. Paty, obrigado por ter vindo e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigadão.